Mas você começou com quantos anos mesmo? Não é pra gente fazer conta nem nada. Eu comecei com 17. Que bacana. Na Rádio Trianon de São Paulo, escondido do meu pai. Eu tinha entrado na USP e meu pai, toda vez que fazia alguma coisa errada, ele cortava a mesada ou não sei o quê. Então, assim, eu já estava pagando mesada para ele, basicamente. E aí eu queria ter um trabalho. E eu já dava aula de inglês e meu pai não sabia. Aí eu falei assim, não, se eu não for trabalhar de jornalista agora, eu vou acabar que nem um monte de gente que eu conhecia, assim, que tinha feito uma faculdade, mas aí a pessoa ou foi trabalhar numa loja ou num banco, ou não sei o quê. Naquela época, nos 90, tinha muito, lembra? O pessoal ficava no banco e te falando, seus tios, ai, porque eu cursei psicologia e não sei o quê, mas ele tava lá. E como a nossa família era uma classe média baixa, eu falei, meu, se eu não for agora, eu nunca mais vou. Então, eu fui arrumar emprego, fui batendo porta em porta, fazendo teste de redatora. E aí, eu passei na Rádio Trianon de São Paulo, que nem existe mais, só tem lá o... Fica onde é o prédio da Gazeta. Sei. E fui ser redatora e não sabia onde eu estava entrando. Tive, assim, uma sorte fenomenal que eu entrei para fazer um teste, tinha um cara... Era lá no prédio da Gazeta, eu entrei, vi um senhorzinho, falei, ó, vocês estão precisando de redator? Ai, posso fazer um teste? Ele falou, filha, senta aí, escreve um texto do não sei o quê. Escrevi, ele gostou. Era um texto de um assunto que eu tinha acabado de ler na faculdade até. Esse cara era o Fernando Vieira de Mello, que é o nome daquele túnel da Rebouças, que vem a ser assim, o papa do radiojornalismo. Você não fazia ideia. Não, eu fui saber quem o cara era uns meses depois que eu estava trabalhando com ele. Não tinha internet, não tinha essas coisas. Então, para mim, isso foi uma mega oportunidade, porque o padrão de exigência do cara e o requinte da coisa que ele fazia, você não tinha em outro lugar. Porque escrever para a rádio é diferente de escrever para jornal, que é o foco da faculdade, né? Então, foi aí que eu comecei. E você ficou só escrevendo durante quanto tempo? Sem dar tua voz e tua cara pras matérias? Naquela época você treinava 6 meses antes de entrar pro ar. Você tinha que treinar todos os dias durante 6 meses até ser aprovado. Pra dar um boletim de trânsito. Tá maluco. Caramba. Porque não era voz normal também, né, gente? Estamos anos 90. Lembra como era? Voz impostada. Então, FM tinha uma impostação. Noticiário tinha outra impostação. Você tinha que chegar naquele tom. Eu era muito nova, tinha 17 anos. Minha voz era muito aguda. Agudo não faz jornalismo. Então, eu tinha que tornar a minha voz mais grave para poder chegar no nível de credibilidade que precisava para o ouvinte, entendeu? Como foi esse trabalho vocal? Todo dia lá com eles, com os outros jornalistas, ia gravando. Sempre descendo o tom? Numa região mais grave. Mas não era nada muito... Ia ouvindo os outros e fazendo. Faz que nem fulano, até chegar. E quando você fala que era a voz impostada, como mais ou menos que era? Gente... Eu não sei. É porque muda para dar notícia, né? Quando você vai dar a notícia... Vamos ver o que era, por exemplo, sei lá... a gente tinha uns que a gente fazia de brincadeira, sei lá... o corpo de... Não. Sei lá, presidente Lula acaba de aterrissar na cidade de São Paulo. Eram umas coisas assim, entendeu? Que era uma coisa meio padronizada, a voz. Sim. Que não faz mais sentido hoje, né? Nem existe mais isso, enfim. E aí você ficava treinando isso um tempão. E, enfim, metade do seu ofício era notícia e metade era esse treino. Então, assim, era muito engraçado. Era uma época, assim, muito... E também tinha a coisa de lidar com a fita... Tinha que datilografar em 4 vias carbonadas. Então, eu tinha que ser uma datilógrafa muito boa. Porque você errou uma coisa... Não pode errar. Não pode errar. Senão, como é que você corrige a última página? Meu Deus, cara. E aí você ficou dos 17 aos... Lá eu fiquei dos 17 aos 19. E aí eu fui contratada pela Jovem Pan. Em 1 ano eu virei apresentadora. Meu Deus! Caraca!